nesta primeira parte, desenvolveremos a fundamentação doutrinária para a preparação das palestras espíritas. Evidentemente que quando nós falamos em fundamentação doutrinária, nós temos que nos referir, em primeiro lugar, à obra básica da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Mas também estaremos levando em consideração algumas obras que são importantes para nós e que nos trazem orientações específicas para o movimento espírita e especialmente na Tribuna Espírita, que é o livro Conduta Espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira. Mas estaremos unindo as questões doutrinárias e as orientações para o uso da palavra dentro do movimento espírita, as questões técnicas, né? As orientações que nós diríamos que são importantes, mais específicas para a elaboração deste material a ser utilizado sempre em favor da difusão do pensamento espírita. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, há no capítulo 20 uma mensagem assinada pelo Espírito Erasto, intitulada Missão dos Espíritas, onde ele inicia dizendo o seguinte: e depois, e levai a palavra divina. É sobre isso que nós temos que refletir em primeiro lugar, porque a doutrina espírita se nos apresenta como o consolador prometido pelo Cristo. E a mensagem verbal que vai ser apresentada, ela tem que ser bem trabalhada de maneira que atenda aos seus objetivos. Sobre isto, nós gostaríamos inclusive de dizer que essa série que nós estaremos apresentando, ela está respaldada numa experiência praticamente de vida, com mais de 40 anos no uso da palavra dentro do movimento espírita e também com 40 anos no exercício da profissão de professor universitário. Reunindo as duas experiências, é que nós estaremos apresentando a vocês algumas recomendações, algumas orientações que nós consideramos úteis no sentido de facilitar a difusão do pensamento espírita. Logo de início, sem dúvida nenhuma, nós temos que nos reportar a um texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e também pelo Conselho Espírita Internacional, que é a campanha de difusão do Espiritismo, onde no seu primeiro folheto ele dá orientações sobre o que é o Espiritismo, mas no segundo folheto, que é intitulado Divulgue o Espiritismo, há conceituação sobre movimento, sobre centro espírita, sobre as finalidades do centro espírita e sobre, evidentemente, a questão da difusão do pensamento espírita, sempre fundamentado nas obras da codificação espírita. Quando falamos que deve estar fundamentado na obra de Allan Kardec, está praticamente subentendido que nós estamos nos referindo ao uso da palavra Espiritismo e doutrina espírita. E se nós vamos fazer a difusão do pensamento espírita, não há como nós fugirmos da base que é Allan Kardec. Então é hora de nós evitarmos posições pessoais, ideias próprias, eu penso, eu acho, na minha opinião. Não, nós vamos, na verdade, trabalhar a opinião básica, que é o texto de Allan Kardec. Então essa é a primeira orientação que nós temos que levar em consideração. Pode parecer que é estranho falarmos isso, mas não é, porque nós já tivemos oportunidade inúmeras vezes de assistirmos a palestras e no dia a dia de centros espíritas, onde o expositor fala por algum tempo sem se referir em momento algum à obra básica de Allan Kardec. Ele está muitas vezes fazendo palestras de natureza evangélica, palestras de autoajuda, mas não está se fundamentando e citando a obra básica que é a codificação espírita, que é a primeira tarefa que nós temos dentro do centro espírita. É importante também lembrarmos que o Conselho Federativo Nacional aprovou um primeiro plano nacional para implementar a difusão do espiritismo em nosso país, que é o chamado
plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. Esse plano de trabalho, ele tem aí algumas partes. Além do plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, o Conselho Federativo Nacional aprovou já em 1980, mas reanalisou, atualizou e soltou um novo documento no ano de 2007, intitulado Orientação ao Centro Espírita. Neste documento, nós temos então orientações mais específicas para a rotina do funcionamento do Centro Espírita. Qual é o primeiro capítulo? Palestras espíritas. Como se montar uma reunião de palestras espíritas, mas há outras. Então vejam, o conjunto dessas informações, de orientações para as ações do movimento espírita, tem tudo a ver com a preparação de palestras espíritas. E há uma relação entre os dois documentos. Se o plano de trabalho fala em diretrizes gerais, orientação ao centro espírita nos dá orientações específicas para funcionamento no dia a dia, na rotina do centro espírita, incluindo aí o uso das palestras espíritas. Dessa maneira, nós podemos lembrar aí de alguns exemplos, como ilustrações, que são úteis para nós. Orientação ao centro espírita, por exemplo, fala em palestras, fala em estudo sistematizado de doutrina espírita, e para desenvolvermos o estudo sistematizado de doutrina espírita, nós precisamos de monitores, e os monitores também têm a função de realizar palestras. As reuniões de estudo de educação da mediunidade também contam com expositores, de divulgação da doutrina de uma forma geral, e as atividades de unificação do movimento espírita, que sempre tem alguém que necessita dizer e se comunicar com o público. Ou seja, em função da diretriz 1, difusão da doutrina espírita, e desses capítulos do Orientação ao Centro Espírita, nós temos então algumas sugestões, que é a de dinamizar as campanhas já aprovadas pelo CFN e também de iniciarmos a preparação de equipes de trabalhadores para a difusão da doutrina espírita. Prosseguindo, uma outra diretriz do plano de trabalho para o movimento espírita, divulgação da doutrina espírita, entrando então nas questões mais operacionais, orientação ao centro espírita remete também às palestras, ao estudo sistematizado e à questão da divulgação do movimento espírita numa cidade, junto ao movimento espírita próximo àquele centro. E como sugestão, uma delas é a preparação de expositores espíritas. E uma outra diretriz, finalmente, do plano de trabalho, que é a capacitação do trabalhador espírita, que é necessário para a execução de várias programações de ações previstas na orientação ao centro espírita. Como sugestão de trabalho, é, sem dúvida nenhuma, promovermos a capacitação de trabalhadores no sentido geral da palavra, mas especificamente também de pessoas que sejam habilitadas a falar com a criança, com o jovem, com o adulto, com o público interno do movimento espírita, com o público externo. São, portanto, linguagens diferentes que nós temos que aprender a nos acostumar e a utilizar. Então, desta primeira parte, fica muito claro que nós temos que preparar, sem dúvida nenhuma, trabalhadores para a execução de programas de palestras espíritas, mas desde já, não só pensando na fundamentação doutrinária, mas também pensando na adequação ao público alvo a quem a palestra vai se dirigir. Ou seja, nós não podemos fazer ou elaborar palestras padrões e repetirmos a mesma palestra em todo e qualquer ambiente, independente das condições sociais, econômicas, faixas etárias e etc. daquele público que nos recebe. A partir
do próximo módulo, nós estaremos trabalhando mais essa questão de atendimento do público-alvo. Prezados companheiros, estamos reiniciando a apresentação sobre a preparação de palestras espíritas. Na aula anterior, nós demos uma atenção especial na questão da fundamentação doutrinária e, sem dúvida nenhuma, já levando à questão seguinte, que é uma adequação daquilo que se vai falar numa palestra ao público, ou seja, pensando num público-alvo. E exatamente este é o tema de hoje. A quem nós nos dirigimos? Como nós nos dirigimos a esse público-alvo? Por exemplo, nós apresentamos na aula anterior o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Este plano, que tem aquela série de diretrizes, são 7, e 3 delas especificamente ligadas à questão da difusão do pensamento espírita, ele também incluiu esta questão que nós temos que nos preocupar hoje em dia. Ou seja, nós somos personagens do movimento espírita, estamos incluídos dentro de um contexto. E dentro desse contexto, nós temos, de um lado, o trabalhador espírita, que é aquele que está atuando no dia a dia do centro espírita. Do outro lado, nós temos a presença do público espírita, que são as pessoas que chegam ao centro espírita. Então é o frequentador real, embora nós tenhamos hoje também o frequentador virtual, que pode acompanhar as atividades, as palestras, os eventos à distância pela internet e pode também, através de uma série de recursos como o DVD, receber essas mesmas informações posteriormente em sua própria residência. E nós não podemos esquecer que esse conjunto todo está inserido dentro de um contexto, que é a sociedade. A sociedade, ela varia muito, porque nós temos aí características de regiões. Nós não podemos dar receitas pré-estabelecidas para o Brasil como um todo, pensando em movimento espírita. Então nós temos que respeitar a diversidade cultural, social de cada região e também respeitarmos a sociedade onde o centro está inserido. É muito diferente um centro localizado, por exemplo, num bairro, numa periferia de uma grande cidade, e um centro localizado num bairro, por exemplo, de uma faixa social elevada. Então nós temos que também pensar nesse contexto social onde nós estamos atuando e por que nós estamos atuando dentro daquela faixa social. Na base de tudo está a doutrina espírita, que, como nós falamos na aula anterior, nós temos sempre que nos fundamentar na doutrina espírita. Voltando agora à questão que nos interessa, que é o público espírita, o público-alvo, que é o foco da nossa apresentação de agora. Este público, nós temos que ter conhecimento para quem nós vamos nos dirigir. Numa palestra esporádica, numa visita, num seminário, um curso para os quais fomos convidados, ou no nosso dia a dia dentro do Centro Espírita. A propósito, neste livro Conduta Espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira, de autoria do espírito André Luiz, há um capítulo intitulado Na Tribuna. Ele deve merecer a nossa análise e nós vamos estar nos respaldando exatamente nesse capítulo do livro Conduta Espírita. Mas, ao mesmo tempo, estaremos remetendo também a algumas recomendações específicas, ou seja, seriam recomendações técnicas, para que elas não sejam abordadas isoladamente
mas porque nós estamos inclusive nos dirigindo a você que é espírita e que vai atuar dentro do movimento espírita ou fora do movimento, mas representando o pensamento espírita, nós vamos trabalhar as duas coisas em conjunto e estabelecendo inclusive uma certa analogia, uma relação entre as recomendações específicas e as recomendações de conduta espírita. Por exemplo, do ponto de vista técnico, nós temos sempre que pensar no perfil do público, da aula que nós vamos ministrar, da palestra que nós vamos desenvolver. Por quê? Nós temos que saber também quais são os objetivos daquele evento que nós fomos convidados. É uma semana espírita? É um seminário? É um curso? É uma palestra isolada? Mas por que estão nos convidando? Qual é o tema? Por que foi escolhido esse tema? E isto é importante. A definição do público-alvo e do tema é uma questão básica para nós iniciarmos a preparação de uma palestra. Assim, em função destas definições, e isso é básico, porque dizer assim, não, você desenvolva qualquer tema, mas será que é válido? No meio acadêmico, por exemplo, ninguém é convidado para desenvolver qualquer tema. Aliás, quem é convidado necessariamente, em primeiro lugar, não é a pessoa. Primeiro se define o tema. Em função do tema é que se seleciona o convidado. No movimento espírita, nós precisamos também atuarmos de uma forma mais objetiva, mais clara, mais producente e pensarmos também no público e o que aquele público necessita. Nós não podemos chegar a um centro espírita onde a maioria dos frequentadores sejam pessoas simples e falarmos de ciência espírita, de temas complexos. Se nós vamos nos dirigir a uma faixa mais de jovem ou mais de adulto, são questões importantes que nós não podemos dispensar de forma alguma. A outra questão é a coerência entre o tema que nós vamos desenvolver com o tema central de um evento. Porque hoje os congressos, os seminários, muitas vezes têm um tema central. E a palestra, ela foi incluída num temário, mas ele tem que manter, portanto, coerência com o tema central. Então, é extremamente importante que as palestras sejam pensadas, sejam elaboradas detidamente antes do seu desenvolvimento. Definidas essas questões gerais, nós vamos então partir agora especificamente para os objetivos da palestra que nós vamos trabalhar. A esse propósito, torna-se importante nós nos reportarmos ao livro Outra Vez, Conduta Espírita, de André Luiz. Sobre isto, o livro Conduta Espírita, no seu capítulo Na Tribuna, tem uma colocação que diz, por exemplo, palestrar com naturalidade, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela equilíbrio. Então aqui a primeira orientação, respeitar o tempo disponível. O mesmo livro também tem uma frase que nós destacamos, calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade e precatando-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Continua André Luiz, cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório. Vejam, portanto, que essas orientações do Espírito André Luiz estão perfeitamente coerentes com aquelas orientações técnicas que nós apresentamos de início, sobre a preparação de palestras. Agora, nós temos que pensar no conteúdo. O conteúdo, há também uma orientação básica que é tirada de uma série de recomendações para o exercício, inclusive, daqueles que atuam na docência. Por exemplo,
a questão do fichamento. O fichamento vem de uma palavra que significa ficha, lembrando que os antigos professores usavam pequenas fichas de cartolina com as anotações do roteiro da aula, mas ficou a palavra que caiu inclusive no uso corrente. No fichamento, quando nós estamos fazendo o levantamento das informações, a busca de bibliografias, fontes de consulta para montarmos a palestra, é interessante nós já anotarmos o autor, o ano, onde foi publicado, o que diz o autor, não é? Numa síntese, quais são as suas conclusões. Então são essas ideias centrais que nós já começamos a montar, tirando da literatura que nos interessa, para depois facilitar a montagem da nossa palestra. Ainda com relação à elaboração da palestra, nós entramos agora outra vez na orientação de André Luiz. E aqui nós vamos mais uma vez repetirmos a frase específica do autor espiritual. É em conduta espírita que há a recomendação, nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente a fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. A irreflexão é também falta de caridade. Desta maneira, reportando-se as orientações técnicas e agora as recomendações espíritas, vem à tona mais uma vez a seleção do material, a seleção do conteúdo, a abordagem adequada ao público, porque o expositor não pode ficar pensando em exibicionismo. Essa é uma questão importante. As pessoas que realmente têm experiência e conhecimento não precisam demonstrar. Elas são reconhecidas como tal. Então elas podem ficar tranquilas que com o tempo elas serão reconhecidas. E não é por muito falar ou por falar difícil, coisas complicadas, que você vai conquistar o público. Ao contrário, o público admira conceituações simples. E sobre isso nós lembramos, os verdadeiros sábios e os verdadeiros cientistas, inclusive, são simples. Falam, inclusive, de uma forma simples e se fazem entender pelo povo. Quando nós falamos em elaboração da palestra espírita, nós temos que pensar numa estrutura, num roteiro a ser seguido. E nessas condições, eu estarei agora apresentando a vocês quais são as divisões de tempo e também as ênfases que devem ser dadas. Isso como uma ilustração geral. Por exemplo, quando nós vamos falar num ambiente tipo curso, num ambiente mais informal, nós podemos fazer inclusive uma sondagem ou uma motivação. Ou seja, podemos até soltar algumas perguntas ao público já de início, que ao mesmo tempo que estimula para o tema que nós vamos desenvolver, também está se fazendo uma sondagem sobre o que aquele público já ouviu dizer ou conhece sobre o tema. Se o ambiente não for informal, esta ideia da sondagem e da motivação fica, na verdade, como uma introdução, ou seja, é como se fosse uma frase inicial que nós soltamos no início da palestra, dando uma ideia do que será desenvolvido e de maneira que o público seja já motivado e interessado para o tema. Em seguida, nós fazemos já uma apresentação geral, introdutória sobre o tema, com base naquele perfil que nós citamos do ouvinte, do participante do centro e também com base no conhecimento dos objetivos gerais daquele evento que nós estamos participando. E já passamos a fazer frases específicas sobre o tema, mas ainda numa abordagem mais ampla. Esta primeira parte, por exemplo, nós podemos tranquilamente dizer que nós podemos desenvolver em 5 a 6 minutos. Em seguida,
é que nós vamos trabalhar especificamente o conteúdo da palestra. Ou seja, nós vamos atender aos objetivos específicos da palestra. E aí nós podemos reservar em torno de 30 minutos. Neste momento é que nós estaremos citando casos tirados dos livros espíritas e com base em toda uma fundamentação. Então, é o momento em que nós tratamos a essência, do tema a ser desenvolvido. Na sequência, nós podemos trazer especificamente uma comprovação, uma ilustração que marque aquele tema que nós desenvolvemos. Pode ser um caso real ou um caso tirado da literatura espírita, aproximadamente mais uns 5 minutos. A esse propósito, eu gostaria inclusive já de adiantar, numa palestra nós não podemos ficar citando uma série de casos. Nós temos que selecionar, porque se nós falamos casos e mais casos e mais casos, o público fica perdido. E às vezes falta a correlação e a síntese em torno de tantos casos. Então é preferível trabalhar o conteúdo e ilustrar com um caso que realmente marque aquele momento e aquele tema. Partimos depois para a síntese e a conclusão. É o momento em onde nós fechamos o tema e nós, ao mesmo tempo, apresentamos algumas ideias que servem de conclusão, para fazermos, portanto, o fechamento da palestra, mais 3 a 5 minutos. Totalizando, vocês podem ver nesse diapositivo que está dando 45 minutos. Por que 45 minutos? É o tempo adequado do ponto de vista técnico para uma palestra, onde as pessoas conseguem manter a atenção. Depois desse tempo, o nível de atenção cai muito e somente em situações excepcionais, de uma bela conjugação entre o tema interessante e um expositor ou orador excepcional que pode prender a atenção. Então, do ponto de vista técnico, a orientação é que é na faixa de 45 minutos. Inclusive, nos concursos, onde na área acadêmica o professor ele tem que desenvolver uma aula, para o nível de graduação, o tempo da aula é de 45 minutos. Então, tem uma razão de ser para isso. Mas também é muito importante que nós aprendamos a trabalhar com esse tempo. E isso é a experiência que vai demonstrar. E nós vamos, inclusive, fazer mais alguns comentários sobre isso. A questão do tempo é sempre de acordo com o evento. Hoje, na área acadêmica e científica, grande parte das comunicações científicas são feitas em 20 minutos. Muitas vezes viaja-se para o exterior para apresentar um tema, 20 minutos. No movimento espírita, muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas como eu vou fazer uma palestra em 20 minutos? Sim, e por que não? É a experiência que demonstra isso. Então, seguindo aquele roteiro, nós podemos exatamente modular o desenvolvimento do conteúdo e também o do tempo, realizando essa conjugação para atendermos a todo o tempo disponível que nós temos para cada situação. Muitas vezes no centro espírita, nós temos um tempo destinado de 20 minutos para uma apresentação de um estudo. É um exercício, portanto, extremamente importante aprendermos a trabalhar dentro do tempo disponível. Sobre isto, mais uma vez, vamos recorrer a André Luiz em Conduta Espírita. Já lemos uma frase e vamos repetir porque ela é importante. Fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela equilíbrio. Nós diríamos também, revela obediência, dentro dos padrões que nós temos que atuar. Mas, em outro local, do próprio capítulo de Conduta Espírita, anotou André Luiz, sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem.
fazendo uma reflexão sobre a última frase de André Luiz, na seleção das historietas, que ele considera às vezes impróprias, e realmente nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos escolher coisas tão dramáticas, às vezes tétricas, né? Assustando o público, e nem do outro lado, contando anedotas que eu diria chãs, terra a terra. E ele chama a atenção que nós plasmamos, né, imagens naqueles que nós estamos apresentando, para aqueles que nós estamos desenvolvendo os temas. Então é muito importante, quando nós falamos naquela divisão de tempo e também do desenvolvimento do próprio conteúdo, que é interessante nós apresentarmos casos, ilustrações que comprovem aquilo que nós estamos falando. Vamos selecionar esses casos de acordo com as orientações de André Luiz. Então, na aula de hoje, nós trabalhamos desde a oportunidade do tema, adequando ao perfil do público-alvo, o desenvolvimento da palestra em si e trabalhando em conjugação as orientações técnicas com as orientações trazidas por André Luiz no capítulo Na Tribuna de Conduta Espírita. Na próxima aula, nós voltaremos ao assunto, desenvolvendo agora algumas questões específicas de postura do expositor e também de utilização de recurso audiovisual. O ideal é que falemos de pé e de frente para o público, porque o público, ele acompanha o desenvolvimento de todos os nossos gestos, a nossa fisionomia, a movimentação dos nossos lábios. Ele presta atenção em tudo o que nós falamos e como nós nos apresentamos a ele. E nessas condições, nós temos inclusive a nossa caixa torácica mais aberta para desenvolvermos e apresentarmos uma voz mais adequada ao público. Pouquíssimas pessoas têm treinamento e condições para falar sentados. São poucas. Então, aqueles que têm, ou numa situação especial de alguma solenidade, sim, pode-se falar sentado, mas lembrando que há algumas limitações. E, evidentemente, em respeito, inclusive, algumas pessoas de muito mérito e com problemas de enfermidade ou de idade avançada terão que falar sentados. Mas, como regra geral, o ideal é mantermos-nos sempre de pé e de frente para o público. Uma outra orientação é a relação do expositor com a mesa. O expositor iniciante, muitas vezes ele precisa, entre aspas, de uma proteção, que é a mesa. Mas o expositor treinado, ele não necessita, ele pode falar desarmado, de pé, de frente ao público, numa tribuna, ele já tem o controle, né, das suas próprias condições e também sabe se controlar perante o público. Mas vamos nos referir àqueles que estão iniciando. A mesa é, sem dúvida nenhuma, uma referência, porém, o expositor não pode ficar preso com as mãos, né, assim, apegado à mesa. Inclusive, isto pode dar uma má impressão ao público ouvinte e também um detalhe muito simples. Os expositores iniciantes passam naturalmente por um processo de ajuste e podem até ter um certo receio, tremer, né, um pouquinho de medo, isso é natural que aconteça. Agora veja a diferença. Se eu estiver falando preso à mesa, né, com as mãos fixas na mesa e estiver tremendo, todo mundo vê que eu estou tremendo. Se eu estiver um pouco trêmulo, mas movimentando as mãos e os braços, aquilo até se dissolve e com o tempo até nós diluímos essa tensão toda com a própria movimentação. Agora, a mesa, ela serve também para
ser o local onde nós colocamos o nosso roteiro. O expositor iniciante deve utilizar um roteiro. Se for uma palestra ou uma aula onde ele não utilize recurso audiovisual, ele tem que ter um roteirinho. Esse roteiro é indispensável. Ele não vai ler, mas o roteiro ele tem que ter. Quando ele usa recursos audiovisuais, até é dispensável, porque o roteiro está todo no recurso. Essa é uma questão de saber utilizar o recurso audiovisual. Mas há um lembrete muito importante. Vejam bem, quando nós estamos falando no ambiente e temos um roteiro, algum texto que nós vamos ler um trecho, preste atenção se há ventilador ligado. Porque muitas vezes bate o vento, leva o roteiro. Eu já tive a oportunidade de ver, inclusive, até numa cerimônia em que a pessoa levou uma série de papéis soltos que ela leria. Bateu o vento, aquilo voou, ela perdeu toda, ficou uma situação desconcertante para o expositor e para o público ouvinte também. Então são pequenos cuidados que nós temos que ter. Agora, o fato de nós termos um roteiro significa o seguinte: nós não podemos ficar apegados ao roteiro. O roteiro deve ser utilizado apenas para, de vez em quando, nós passarmos os olhos rapidamente, sem chamar muita atenção. E isso resolve também uma outra questão, para nós nos prepararmos para os brancos, entre aspas. Toda e qualquer pessoa mais ou menos experiente, indiferente, de repente ele está falando e foge. Uma ideia foge uma palavra. Isso é normal que aconteça. Qual é a orientação que nós damos? Quando acontece isso, nós não podemos ficar atônitos e sem reação, ou dizer assim, perdi o fio da meada, ou esqueci o que eu estava falando. Não, não diga nada. Tem ali o roteiro e tem um copo d'água próximo. No momento em que deu branco, você tome a água e passe o olho rápido no roteiro, com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. E isso você vai ter a continuidade natural da sua apresentação, da sua palestra. Uma orientação importante também é evitarmos os cacuetes. O que são cacuetes? Vários, desde expressões verbais até de posturas. Por exemplo, se eu estou falando utilizando o microfone, eu não posso ficar manipulando o microfone e puxa o fio e desce o fio e movimenta de um jeito e movimenta do outro. Se eu estou utilizando uma caneta indicadora ou uma varinha indicadora, eu também não posso ficar movimentando de qualquer forma, a qualquer momento. E muito menos se eu tenho uma caneta no meu bolso, eu tiro a caneta e de repente eu movimento a caneta de um jeito, movimento do outro. Por quê? O público, ele se dispersa na sua atenção e ele passa a prestar atenção onde? Nas suas movimentações de mãos, né, que são inadequadas nessas condições. Mas também há cacuetes que devem ser evitados. Ficar se coçando em público. Coloca a mão no bolso, tira a mão do bolso. Nós não temos que colocar a mão no bolso enquanto nós estamos falando. As mãos têm que ficar livres. Esse é o ideal. Ou segurando o microfone ou segurando o controle de um data show, por exemplo. Mas também prestarmos atenção naquilo que nós estamos tendo à mão. É importante ainda, quando nós falamos em cacuete, determinadas expressões. Por exemplo, não ficarmos repetindo gente, nós, tá, né, são expressões típicas que o brasileiro utiliza e nós temos que evitar. Então nós vamos também procurarmos, na medida do possível, falarmos com um português mais adequado dentro das nossas possibilidades, sem pedantismo, sem exageros, mas não cairmos também nos lugares comuns de repetições a todo instante de determinadas palavras, até do linguajar popular do nosso dia a dia. Essas situações todas que nós estamos falando ainda se complementam com a recomendação de nós não lermos textos longos. Há determinados instantes em que numa palestra
nós temos que ler um texto. E é até interessante para chamar a atenção com fidedignidade àquele texto, chamar a atenção para o livro. Isso marca, isto é importante. Mas vamos selecionar aquele trecho. E para ler, nós temos técnica também. Você não pode pegar um texto que você nunca leu e ler em público. Você tem que antes ler, porque na verdade você tem que ler de tal maneira que você leia olhando para o público, ou seja, é uma certa leitura dinâmica, você já conhece o texto. Então, com a sua mão esquerda, você segura o texto, deixa a mão direita livre, bate os olhos, lê rapidamente, mas continua olhando para o público. Não fique preso com toda a sua atenção e todo o seu olhar para o texto, porque fica realmente cansativo para o público. E também, hoje é extremamente comum, em muitos ambientes de palestras, em alguns eventos e mesmo em reuniões nos centros espíritas, abrir-se algum momento para perguntas e respostas. Este momento, ele é marcante, porque, em primeiro lugar, nós temos que partir do pressuposto que quem faz a pergunta, ele quer ouvir uma resposta. Então, nós temos que responder de uma forma simples e objetiva. Da mesma forma que aquele que está dirigindo a reunião e abrindo o momento para perguntas, o ideal é que ele oriente o público para que faça perguntas objetivas. Não faça um discurso, não conte histórias. Não é? Mas então vamos responder com muita atenção e educação às perguntas que nos são formuladas. Às vezes, inclusive no ambiente espírita, surgem algumas perguntas estranhas que quase que estão desafiando o expositor. Ou a pessoa, às vezes, também está querendo demonstrar que conhece. Nessas circunstâncias, o expositor tem que ter um certo equilíbrio e responder com naturalidade, sem chamar a atenção daquele que fez a pergunta de uma forma inadequada ou fez uma colocação muitas vezes inoportuna. Então, essas recomendações gerais, sobre a postura do expositor, elas são muito importantes e elas só se incorporam no nosso dia a dia com o treino. Então, para nós sermos expositores espíritas, vamos treinar. Não precisamos ficar com medo, receosos. Ninguém começou falando em público. Todos vão se corrigindo e aprendendo com a sua própria experiência, mas vamos também seguir as orientações técnicas e as orientações trazidas pelos espíritos, como é o caso de conduta espírita. Palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem momices. Momices aqui, digo, excesso de animação, tipo showman, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela o equilíbrio. Há uma outra frase de André Luiz que também merece ser destacada. Respeitando-se pessoas e instituições nos comentários e nas referências. Nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. Verbo sem disciplina gera males sem conta. Estas orientações trazidas, portanto, do livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, devem ser levados em consideração. E agora, prosseguindo, continua André Luiz, manter-se inalterável durante a locução à face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Procurar abolir em suas palestras os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos da gíria das ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. Vejam, portanto, a coerência que há com aquelas orientações básicas e técnicas, de postura do expositor. Prossegue André Luiz. Sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural,
ao invés da primeira pessoa do singular, a fim de que não se isole da condição dos companheiros naturais do aprendizado com quem distribui avisos e exortações. Somos todos necessitados de regeneração e de luz. André Luiz, portanto, ele faz, na verdade, um convite, inclusive, para a humildade, do próprio expositor. Essa é a tônica de apresentar a mensagem de maneira que a mensagem seja mais importante que o expositor. Portanto, com base em André Luiz, nós podemos, inclusive, concluir uma orientação muito importante. O principal é o tema e não o foco no expositor. Daí a necessidade do expositor manter-se de uma maneira humilde, simples, tranquila, para que o público ouvinte aproveite o máximo o seu conteúdo. Essa é a grande tarefa que nós temos a desenvolver como expositores espíritas. As exposições hoje, elas devem ser mais didáticas. O público da atualidade, ele quer informações mais rápidas, mais objetivas, diferente do passado, quando se cultuou muita oratória, palavras difíceis, um português, inclusive, em prosa e verso, muito cultivado. Nós não vamos negligenciar no uso do idioma, mas a simplicidade é indispensável. Quando nós falamos no emprego do recurso audiovisual, é extremamente importante uma recomendação que o expositor deve sempre seguir. Ele deve se dirigir ao público. Nós dissemos, falando de frente e de pé para o público e olhando no público. Evidentemente que os expositores iniciantes têm um pouco de receio, de encarar ou de dirigir o olhar para este ou aquele ambiente do público. Mas com o tempo ele pode se soltar, mas ele tem que dar a impressão que ele está passando o olhar pelo público como um todo. Os expositores mais experientes já é diferente. Eles podem, inclusive, prestar atenção em reações fisionômicas, em reações da plateia, até localizar pessoas, mas isso é só o tempo que dará essa tranquilidade com base na sua experiência. Então, isto também é importante para o uso dos recursos audiovisuais, porque eles são complementares. Então, nós não podemos ficar utilizando o recurso audiovisual e ficarmos detidos num slide, numa figura, esquecendo de olhar para o público. Sobre isso, então, especificamente, nós vamos apresentar aqui alguns comentários. Em primeiro lugar, para o emprego de recursos audiovisuais, nós temos que verificar a disponibilidade de equipamentos. Nós não podemos atender um convite e levarmos slides montados para emprego em data show se nós não estivermos levando o equipamento todo ou se antes nos informarmos se aquele centro, aquele ambiente dispõe do equipamento. Então, primeiro, isso é importante. Segundo, prepararmos-nos para os imprevistos, porque pode, evidentemente, que alguma daquelas condições técnicas falharem, pode a luz apagar, queimar e pode faltar energia elétrica. E aí, se aquele evento foi marcado, tem um horário, ele tem que ser cumprido. Então nós não podemos ficar, aqui dentro dessas condições eu não posso apresentar, não. E isso já aconteceu muitas vezes conosco. Até de cursos profissionais, nós chegamos numa determinada cidade, num congresso, exatamente durante a nossa apresentação, faltou energia elétrica na cidade. E nós tínhamos o tempo delimitado. Então aí é que as nossas reservas, com base na experiência, com a nossa prática, que nós vamos utilizar o recurso disponível, que neste caso é apenas a fala. Então é muito importante prepararmos para imprevistos. Quando se trata de um curso, quando se trata inclusive de um seminário, se há um imprevisto desse,
nós podemos ter a opção de usar outra técnica, uma dinâmica, não é? Um estudo dirigido, quer dizer, nós temos que ter outras opções. E quando volta a energia ou volta a condição do equipamento, então nós retomamos, mas ganhamos aquele tempo, não ficou parado. Evitarmos o excesso de textos em slides. Os slides, eles são feitos para facilitar o entendimento do público. Ora, o público não vai conseguir ler textos enormes nos slides, então isso é muito importante. Outra questão, evitar excesso de ilustração e de cor nos slides. As ilustrações excessivas, às vezes elas se tornam mais importantes do que o conteúdo daquele slide, daquele diapositivo. E também as cores chocantes, contrastantes, também eles ofendem a vista, né? E a maioria das pessoas não gostam disso. Então nós temos que manter um certo padrão na montagem de toda a palestra a ser utilizada com base no emprego de audiovisual e evitarmos a projeção no escuro durante a palestra. Na atualidade, nós temos vários recursos para o melhor emprego do audiovisual, principalmente agora com a utilização mais frequente do data show. Por quê? Ele é preparado num programa em que nós utilizamos um computador ou um laptop. O ideal é que o expositor ele tenha acesso à tela do laptop. Há muitos ambientes onde na própria tribuna, mesmo que seja colocado o equipamento à distância, na tribuna você vê a tela do computador. Porque desta forma, embora o slide esteja sendo projetado para o público, você não precisa nem olhar o slide, porque você tem ele aqui na tua frente, no laptop ou no visor de algumas tribunas, de maneira que você vai continuar falando, se dirigindo ao público, lendo alguma coisa, sem ficar de costas ao público. Evidentemente que às vezes você vai se dirigir, vai apontar, chamar atenção, né, para o slide, mas não vai ficar de costas para o público. Então, sempre dirigindo o seu olhar ao público. Então, a técnica hoje recomenda que a gente tenha o laptop de fácil acesso, né, até o expositor, ou com uma tela dentro da própria tribuna, ou ele faça o emprego de um controle à distância. É preferível que o expositor saiba ele manipular o slide, desde que ele tenha treino e tranquilidade para isso, do que ficar pedindo para alguém, seguinte, o outro, seguinte, o outro. Isso é desagradável. Mais desagradável ainda se a palestra estiver sendo gravada, porque a toda hora aparece essa repetição. Então, ou alguém projeta para o expositor, mas treinado, habituado àquilo que vai ser apresentado, ou o próprio expositor faz o controle do desenvolvimento e com o emprego de coisas muito simples, como o controle à distância para a projeção. Essas orientações permitem-nos, portanto, um emprego mais livre, mais solto do audiovisual, de maneira que o público presta atenção nas expressões, né, na postura do expositor e vê também o slide. Mas o expositor não fica escravo, né, enfiado na tela às vezes, esquecendo de olhar e se dirigir ao público. Comenta André Luiz em Conduta Espírita: palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem momices. Uma outra frase: manter-se inalterável durante a elocução, à face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Com base, portanto, nessas orientações de André Luiz, e voltando à questão do emprego de audiovisuais,
onde ele falou no imprevisto, por exemplo, qual é a nossa recomendação? Se você for utilizar um recurso audiovisual, esteja também preparado para desenvolver o tema sem o emprego do audiovisual se ocorrer algum imprevisto. A outra orientação: verifique se tem alguém em condições técnicas de resolver o imprevisto. Porque se sai da tela, se há alguma dificuldade na projeção, você pode continuar falando enquanto uma outra pessoa resolve essa questão técnica e não gera aquele impasse de parar a palestra, parar o desenvolvimento daquela reunião. Voltando agora e partindo para o encerramento dessa série de apresentações sobre preparação de palestras espíritas, uma mensagem final com base em conduta espírita de André Luiz. Diz André Luiz: a palavra revela o equilíbrio, e é isso que o público necessita. Então o expositor não é um mero apresentador de tema ou uma pessoa que desenvolve um conteúdo. Tem todo um contexto, tem toda uma situação até para ele transmitir tranquilidade e segurança ao público. E ainda diz André Luiz: o culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. E nada melhor do que encerrarmos essa nossa série sobre a preparação de palestras espíritas recorrendo a Emmanuel, onde ele anotou no livro Estude e Viva, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Diz Emmanuel: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Lembrem da nossa primeira aula, quando nós iniciamos falando da fundamentação em Erasto, ide e levai a palavra divina, e encerramos com Emmanuel ao afirmar da caridade da divulgação da doutrina espírita. Este é o papel do palestrante, é o papel do expositor espírita. Vamos agora responder algumas questões e dúvidas que foram apresentadas durante o desenvolvimento destes módulos sobre a preparação de palestras espíritas. O tempo para o início da palestra, sempre que possível, é recomendado que haja pontualidade em respeito às pessoas que chegaram dentro daquele período previsto. Mas há uma série de situações imprevistas, como alguns atrasos, e que às vezes é até recomendável que se aguarde aí uma faixa em torno de 15 minutos e depois nós iniciamos a reunião, o evento, com a presença do expositor. Mas nestes casos é muito importante um detalhe, que os primeiros lugares sejam ocupados, para evitar que após o início da palestra haja aquela movimentação excessiva de pessoas que chegam e vão se assentar nos primeiros lugares. Então é preferível que eles sejam já previamente ocupados. Quando o expositor se alonga na sua palestra, e muitas vezes ele até acha que está sob a inspiração, pode até ser, mas André Luiz foi claro na questão da disciplina, né? E será que os nossos mentores também não podem ser disciplinados? Eu tenho a impressão que sim. Então, nestes casos, a pessoa que está dirigindo a reunião deve dizer precisamente qual é o tempo previsto para aquela palestra. Inclusive informar: eu vou passar um bilhete, vou passar ou mostrar a você quando estiver faltando 5 ou 10 minutos, por exemplo. Se o tempo se exceder, ele deve informar: o tempo está esgotado. Isso não é falta de caridade, não é falta de educação, é respeito à disciplina,
é respeito ao público presente, porque nós já falamos inclusive do tempo de percepção das pessoas para que, aproveitando e prestando atenção, absorvam melhor aquele conhecimento. Já dissemos isso, que é em torno de 45 minutos. Nos congressos profissionais, inclusive, nos meios acadêmicos, existem inclusive lâmpadas, controles de cor, e há locais que até desligam o microfone de vencido prazo. Então, isso faz parte das normas, das orientações, e André Luiz é muito claro a esse respeito em Conduta Espírita. Muitas vezes acontece sim, de nós termos alguns imprevistos bem à frente do expositor. Crianças que choram, bêbados que adentraram no ambiente, pessoas que entram em transe, todas essas situações nós já tivemos inúmeras vezes condições de vivenciar. O expositor, evidentemente que ele tem que manter a calma. Num primeiro momento, ele pode dirigir o olhar, não é, à pessoa que está ao lado, que é responsável pela outra que está, entre aspas, causando aquele problema no ambiente. Se não houver o entendimento da situação, ele, saindo do microfone um pouco, dirige a pessoa que está dirigindo e pede para tomar uma providência. Que está coordenando aquela reunião, pede para tomar uma providência, mas mantém a palestra. Sobre isso, há pouco nós respondemos e vamos enfatizar. É extremamente importante para o coordenador e o dirigente da reunião que ele prepare o ambiente da palestra ou da aula e coloque nos primeiros lugares as pessoas que ele conheça e de maneira que eles sejam ocupados, para evitar que pessoas despreparadas que cheguem à última hora ou após a palestra ocupem aqueles lugares. Mas também no ambiente da palestra e das reuniões públicas tem que ter alguém dentro do centro que preste atenção se uma pessoa inoportuna entrou no centro, um bêbado, uma pessoa com trajes inadequados ou uma situação aí infeliz e chega até aí à frente. Então, alguém fraterno e cuidadosamente deve se dirigir àquela pessoa antes que ela cause algum problema e inclusive atrapalhe a própria palestra. O uso de celulares dentro do ambiente do centro espírita, ele deve também ser previsto da seguinte forma: o coordenador ou dirigente da reunião deve sempre lembrar, por favor, desliguem o celular ou deixem no silencioso. Se tocar no silencioso e a pessoa achar que deva atender, ela deve se retirar do salão, ir até o fundo e atender ao celular. Então, mas não ali no ambiente da palestra, deixar tocando ou atendendo e começar a falar, porque cria aquele zum-zum, né, dentro do ambiente, às vezes pode atrapalhar o expositor. A formulação das perguntas, sem dúvida, preferencialmente elas devem ser escritas. Porque a pessoa, ao escrever, ela é obrigada a fazer uma síntese. E a pessoa que dirige a reunião, ao receber as perguntas, muitas vezes recebe perguntas idênticas ou parecidas, ele agrupa numa só e apresenta ao expositor. Então, essa é a grande vantagem das questões escritas. As questões verbais, elas devem ser circunscritas a ambientes mais fechados, onde existe um maior grau de compreensão e eu diria até de experiência, né? Para evitar muito discurso, muita história, muita situação prolongada, né? E até de pessoas que às vezes querem mostrar que conhecem, né? E até desafiar o expositor. Então, uma forma de nós simplificarmos toda essa situação e dando melhores oportunidades a todos é abrir as questões para que elas sejam apresentadas de forma escrita, passando por uma triagem do coordenador da mesa.
quando é apresentada uma questão atual, como você citou há pouco, por exemplo, sobre a AIDS, e que não está especificamente anotada na codificação, em primeiro lugar, você se reporta sim à codificação, falando do respeito à vida, do respeito ao corpo, não é? Depois, você pode citar livros que sejam realmente fidedignos, né? De autores encarnados e desencarnados que mantenham coerência com a codificação e que tratem da questão AIDS. E há vários dentro da literatura espírita. Mas se você não souber responder essa questão, fique no geral apenas. Diga, a codificação fala no respeito à vida, respeito ao corpo. André Luiz também fala, cita este ou aquele aspecto. Porém, pessoalmente, eu não tenho condições de responder a você algo sobre a AIDS. É preferível que a pessoa responda dessa forma do que se expor, às vezes, ao ridículo de dar, às vezes, informações pessoais e que sejam, às vezes, erradas ou inoportunas. O caso agora apresentado sobre o uso do tempo delimitado, por exemplo, em 15 minutos, e o expositor montou uma palestra com 50 ou 60 slides, vejam, é realmente a falta de coerência, não é? Na preparação da palestra de acordo com o tempo. Por isso que, ao se convidar um expositor, deve se manter com muita clareza, o tempo é X e a palestra tem que ser desenvolvida dentro desse tempo. E é sempre interessante lembrar o expositor logo que ele chega, antes de iniciar a palestra. Agora, o expositor que leva uma grande quantidade de slides e não cumpre o tempo e a delimitação e outros a falar, infelizmente, você vai ter que informar ao expositor que o tempo dele está esgotado e que ele tem que encerrar a palestra naquele ponto. Quer dizer, isso significa um despreparo do expositor, não é? Na questão da preparação da palestra e da divisão do tempo e de preparação do recurso audiovisual de uma forma coerente e adequada com o tempo disponível. A questão da vestimenta do expositor também é importante. O expositor, quando ele é convidado, ele deve sempre perguntar o ambiente em que ele vai falar. Nós, na sequência, falamos do conhecimento do perfil, do público-alvo, etc. Mas também do traje, porque há situações que seriam mais cerimoniosas ou até solenes e aquelas mais informais. Há locais que nós vamos falar num ambiente de ar-condicionado e há locais que nós vamos falar num ambiente simples e com muito calor. Então, nós não podemos chegar de terno e gravata num ambiente simples e sujeito a um grande calor, sendo que nós poderíamos ir de uma forma mais leve, inclusive, mas sempre coerente, evitando algumas roupas esportivas, assim, muito exageradas, né? Muito informal, tanto o homem como a mulher. E a mulher, em algumas condições, a expositora, deve também se cuidar, para que a roupa que ela utiliza, né, a forma como ela se comporta, né, no palco ou na tribuna, evite toda e qualquer conotação de natureza sensual. O emprego da água para o expositor é muito importante, não é? Ele pode utilizar em vários momentos. Agora, o copo deve ser posicionado num local onde ele, ao utilizar a movimentação da mão e dos braços, ele não bata no copo e jogue fora. Outra questão importante também que nós já tivemos a oportunidade de verificar. As pessoas trazem, às vezes, o copo e uma garrafa fechada para o expositor. Então, o expositor, se ele precisar tomar água, ele tem que abrir, e todo mundo sabe que muitas garrafas são difíceis de serem abertas. Imagine isso em público durante uma palestra.
Então é um lembrete mais à infraestrutura de quem está convidando, de quem está coordenando a palestra. Deixa a garrafa aberta e já com água no copo e numa posição que não interfira, né, na movimentação por parte do expositor. Quando o expositor vai apresentar a sua palestra em Data Show, além daqueles cuidados todos que nós falamos, também há este colocado nessa pergunta. Ou seja, evitar que seja projetado na tela, né, a imagens inoportunas e arquivos até pessoais, né, de quem está cedendo o laptop. Então, qual é a orientação? O expositor chega, confere, já deixa na tela e pede para não mexerem, não colocarem outras apresentações ali interferindo e evitar que na tela do computador, no desktop, se de repente aquilo vai para a tela, às vezes tem questões muito pessoais, até impertinentes do proprietário do laptop. Então vamos prestar também atenção nesse detalhe. A pergunta relacionada com a imitação de palestrantes famosos. Infelizmente, é uma situação que se repete muitas vezes e nós temos que evitar. Há determinadas situações, maneirismos que são típicos daquela pessoa, que não ficam bem em outra pessoa. É preferível que a pessoa seja natural e simples, utilizando o seu próprio potencial, os seus próprios recursos. Eu já assisti muitas vezes pessoas que falam a moda e de repente, quando eles fazem uma exposição mais simples, eles são mais adequados, inclusive, ficam muito melhor, porque eles estão se mostrando como são e o seu próprio potencial. E isso é importante que seja mantido também nas nossas palestras. A questão que foi colocada agora, relacionada com a alimentação por parte do expositor. Posso garantir que é muito pessoal. Há pessoas, há expositores, que preferem tomar um lanche simples, rápido, né, antes da palestra e preferem, vamos supor, sendo à noite, jantar após a palestra. Há outros que preferem uma alimentação frugal antes da palestra e nada mais após a palestra. É questão muito pessoal. Nós temos que conhecer as nossas condições, mas em princípio e como base, evitarmos excesso de alimentação, não utilizarmos bebidas alcoólicas, principalmente antes da palestra, e não utilizarmos nada que provoque movimentações exageradas, né, convulsivas do nosso estômago e do nosso intestino. Cada pessoa deve conhecer-se a si própria. Durante o desenvolvimento das aulas, na preparação de palestra, nós já falamos a respeito do cuidado para evitarmos leituras exageradas de textos, livros, papéis e mesmo de apresentações de data show. Mas há momentos que nós temos que dar uma ênfase e chamar a atenção de um item, de um tópico, de um livro. Tudo bem, mas sem lermos a palestra inteira. Para nós lermos um texto ou até lermos uma palestra, nós temos que ter técnica para isso. É um outro preparo para saber ler em público. Então vamos evitar, porque a palestra lida, se não for preparada por parte do expositor, ele não tiver o treino para a leitura em público, ela se torna muito desinteressante, cansativa e sonolenta ao público. Essa pergunta é importante. O que deve ser sempre feito antes da apresentação da palestra? É o preparo dela.
Evidentemente que o expositor treinado, preparado, depois de alguns anos, ele tem registrado mentalmente toda essa sequência. Mas ninguém deve se submeter ao improviso, não. Só as pessoas que já têm alguns anos de experiência. Então, a recomendação básica é preparar a palestra. Mesmo que ela já esteja preparada, antes de apresentá-la, desenvolvê-la em público, dê uma olhadinha de novo, recorde-se de todas aquelas situações para evitar imprevistos, evitar os brancos, não é? E evitar, inclusive, que você saia do tema proposto. O que nunca deve ser feito numa palestra é chamar a atenção sobre si próprio. A começar do currículo, da apresentação por parte do dirigente. Os currículos devem ser simples, dizendo quem é aquele trabalhador com poucas palavras. Não trazer currículos profissionais e muito menos currículos espíritas longos. Isso é muito desagradável. Nós não devemos também chamar a atenção em torno das nossas situações, experiências pessoais, ou seja, o foco não é no expositor, o foco é na mensagem. Ide e levai a palavra divina. A quem? Ao público. Vamos, portanto, respeitar o máximo ao público e ofertar cada vez mais a ele a mensagem consoladora e libertadora. Com esta série de respostas às perguntas que nos foram apresentadas, nós encerramos toda uma sequência de aulas sobre a preparação de palestras espíritas. Desejamos a todos vocês uma boa utilização e que se iniciem na tarefa de divulgar, experimentando uma nova jornada, e é só assim que nós estaremos vencendo os nossos próprios limites, os nossos próprios receios e tornando-se menos tímidos e mais espontâneos no uso da palavra.